Estamos começando mais uma edição do programa Semear, produção da Federação Espírita Paraibana. A gente traz toda semana podcasts, músicas, mensagens, agenda de eventos e muito mais. Tudo isso sempre com muito carinho para você. Olá a todos vocês que nos ouvem pelas ondas do rádio ou pela rede mundial de computadores. Roguemos a Jesus o seu amparo misericordioso, que nos alavanca à vontade, nos inspirando a filosofia do bem viver, conosco, com o próximo e com o planeta, oportunizando-nos a ciência que tudo desenvolve e aprimora, nos fazendo sentir e viver, por fim, a religião da vida. O programa Semear está no ar, trabalhando bem, construindo a solidariedade e a tolerância, onde o amor do Cristo nos levar. Não é isso mesmo, Mari Lourdes? Olá, Queiroz! Olá, queridos amigos e amigas! Estamos iniciando a edição 574 do programa Espírita Semear, trazendo conteúdo de primeira qualidade e formulando votos de que você e sua família estejam com saúde e em paz. Jesus conosco sempre. E na edição de hoje, vamos conferir a seguinte programação. Semeando o Evangelho com José Queiroz, tratando da passagem do Evangelho de Mateus no capítulo 26, versículo 50, com o tema Ensejo ao Bem. Moacir Camargo, no encontro com Jesus, nos convida a refletir sobre a alegria que nos preenche quando escolhemos viver com o Mestre Jesus. No quadro Momentos com Leon Denis, Adeilson Nunes nos apresenta as obras do referido autor, destacando os principais ensinamentos de cada uma delas. Hoje, Maíse Braga nos traz reflexões enriquecedoras sobre a ira e o medo. Vamos pensar um pouco sobre isso. E também temos dicas de leitura, agenda de eventos, divulgação de casas espíritas e músicas espíritas de primeira qualidade. Fique ligado, porque o programa Semear está só começando. Semeando o Evangelho com José Queiroz. Ensejo ao bem. Mateus, capítulo 26, versículo 50. Jesus, porém, lhes disse: Amigo, a que viestes? Então, aproximando-se, lançaram mão de Jesus e o prenderam. É significativo observar o otimismo do Mestre, demonstrando-nos sempre oportunidades ao bem, até ao fim de sua gloriosa missão de verdade e amor junto aos homens. Sabia o Cristo com respeito ao desvio de Judas, pois comentara amorosamente o assunto naquela derradeira reunião mais íntima que ele fez da ceia com os seus discípulos. Ele, Jesus, não guardava qualquer dúvida relativamente aos suplícios que o esperavam. No entanto, em se aproximando, Judas beija-o na face, identificando-o perante os seguidores, e o Mestre, com sublime serenidade, recebe-lhe a saudação carinhosamente e ainda pergunta: Amigo, a que vieste? Seu coração misericordioso proporcionava naquele momento ao discípulo inquieto a oportunidade de realizar o bem até ao derradeiro instante. Embora notasse Judas em companhia dos guardas que lhes efetuariam a prisão, Jesus dá-lhe o título de amigo. Não lhe retira a confiança do minuto primeiro. Não o maldiz, não se entrega a queixas inúteis, não o recomenda à posteridade com acusações ou conceitos menos dignos. Nesse gesto, de inovidável beleza espiritual, ensinou-nos Jesus que é preciso oferecer portas ao bem até a última hora das experiências terrestres, ainda que, ao término
da derradeira oportunidade, nada mais nos reste além do caminho para o martírio ou para a cruz dos supremos testemunhos. Meus irmãos, este é o homem, o ser espiritual que a doutrina espírita tem como guia e modelo para a toda a humanidade. Seguir o seu caminho é sempre possibilitar em nós o florescer do belo, do divino e da luz eterna de Deus. Observemos os seus exemplos, procurando moldar o nosso dia a dia à maneira do que ele ensinou e do que ele fez. Aproveitemos o momento para rever os nossos pensamentos e ações. Lembremos-nos, Jesus é o caminho para encontrarmos-nos com a verdade, para que, enfim, possamos nós entender a vida. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. É tempo de esperança, é tempo de semear. E agora, no programa Semear, Moacir Camargo nos traz mais um dos inesquecíveis encontros de Jesus. Queridos amigos, mais um encontro com Jesus em nosso dia. Hoje vamos falar da alegria? Vamos falar da alegria com Jesus. Aquele que tem encontro com Jesus, ele é alegre, ele é feliz, ele está indo em direção à felicidade. Ele pode não ser ainda feliz plenamente porque estamos na Terra, um planeta de prova, expiação, um planeta onde há uma hegemonia ainda dos mais fortes, dos mais violentos, mas que isso já está passando, porque a lei de progresso é para todos, a lei de amor e de justiça para todos. Então, queridos amigos, vamos falar então desse tema, assim, como é aquele que encontra Jesus, como é a vida dessa pessoa. E nós estamos falando aqui de alegria, aquela alegria passageira, aquela alegria fortuita que passa rapidíssimo. Estamos falando de alegria que anima o espírito alegre, trabalhador, de mãos abertas, de coração aberto, de um pensamento amplo que alcança as forças divinas da terra ao céu, que enxerga a beleza da natureza, o bem dessa natureza para o progresso da humanidade, que enxerga o bem das estrelas para a humanidade, da lua, do sol, dos planetas se interagindo, que consegue enxergar a força dos irmãos que Jesus convidados do Cristo para vir à Terra, para auxiliar no progresso, que tem o dom ou o cuidado de fazer escolhas. Porque quem vive com Cristo, quem encontra o Cristo, vive na Terra fazendo escolhas felizes. Porque nós não podemos mais nos considerar como um latão de lixo, sabe aquele latão de 200 litros que se coloca qualquer coisa? Não somos isto, né? Somos espíritos trazendo uma herança divina, uma herança luminosa. Então, esse estado de luz, esse estado sublime, é próprio daqueles que vivem encontrando Jesus. É próprio para aqueles que têm no Cristo a fonte cristalina que liberta, que está no dia a dia, que ama, que vai pelas vias do amor, pelas vias da caridade, de uma inteligência ampla,
que contribui, que colabora, uma inteligência auxiliadora, que trabalha na sua profissão, aquela profissão que você veio para a Terra, que faz parte da sua programação reencarnatória. Mas se ele é um professor, se ele é educador, se ele trabalha em qualquer área, ele é um agricultor, ele tem um padrão alegre, porque ele não armazena nada nele que não seja do bem. O fardo dele é leve. Somente quando nós armazenamos coisas, como nós dissemos no programa anterior, passado, sobre a mágoa, né? Se eu armazenar mágoa, se eu armazenar tristeza, melancolia, se eu odiar, então, pelo amor de Deus, né? Como eu vou ser alegre? Mas esse padrão de que fazer escolhas felizes. É claro que nem sempre eu vou fazer a escolha acertada, faz parte do progresso. Mas quanto mais eu fazer escolhas complicadas, menos eu vivo sobre a injunção da maldade, do mal, de tudo aquilo que não me serve mais. Porque muitas das vezes a nossa dor futura, ela é fruto de uma escolha, de uma má escolha. Claro que às vezes a gente precisa de aprender com ela. Olha, escolhi isso, mas a próxima vez não vou escolher mais. Eu preciso evitar alguns desejos, algumas propostas que não correspondem mais ao amor, à luz, à verdade. Essas propostas sejam repetidas por mim. Porque se eu repito o que não é bom, eu começo a ganhar hábito. E hábito vira vício. E para tirar vício, eu tenho que ir aos poucos, reduzindo, até que vira hábito, até que vira antes do hábito, que é a coisa ali repetida. Então, olha como não é fácil, nós sabemos isso, né, amigos? Como não é fácil tirar um vício. Então, a alegria, o bem de Jesus, envolve escolhas felizes, escolhermos boa obra de arte, escolhermos bons pensamentos religiosos, de religiosidade, aliás, né? Tem algumas expressões religiosas que ficam minando as nossas forças, dizendo assim, mas a vida é isso mesmo, Deus está no céu, tão longe de nós, e olha, não é fácil viver na terra, mas a vida é de tristeza mesmo, a vida é assim mesmo, de muita melancolia. Não é verdade. A verdade é de grande força, que a vida é de grande força. É fácil estar na Terra? Não é fácil. Mas, por outro lado, nós somos potencializados de forças suficientes para passarmos por todos os obstáculos. Por isso temos que, primeiramente, reconhecer, descobrir qual a nossa programação reencarnatória e cuidarmos dela, para não ainda acrescentarmos, Já tenho a minha dificuldade, a minha programação para dar conta e ainda fico buscando coisas alheias, me envolvendo em situações alheias, externas, que precisamente não deveria fazer, que não tenha nada a ver comigo. Então, o que não é meu, deixe passar, não vibre mal, deixe passar aquela corrente, porque é a corrente que passa. O mal é como se fosse uma corrente de situação, como uma ventania, né? Que passa, deixando seus rastros. Então é importante para nós estarmos com outro padrão, um padrão de beleza, um padrão de luz, um padrão da caridade, do amor em ação, de tudo que fizermos, como nos diz o Evangelho, de tudo que fizermos, que pensarmos, entregarmos a Deus, o nosso Pai Criador. Imagina quando nós tivemos esse mote, né? Esse hábito saudável de que tudo que eu fizer, entregar a Deus. Em pensamento ou em ação, entregar a Deus. Senhor, fiz essa obra agora, estou fazendo essa agora. E pedir forças, como nos diz o Evangelho. Pedir a presença divina em tudo que fizermos. E a divina presença é presente. O divino amor é presente. Queridos amigos, finalizando mais um momento com Jesus, que nós possamos estar com o Mestre, sempre, 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 porque o Mestre é conosco também, sempre, sempre, sempre. Um abraço, queridos amigos, até. Semear o bem para colher o amor. E agora, vamos ao primeiro bloco de músicas do Semear.
tentações, erros e tentativas, da justiça e bondade de Deus sou uma prova viva, aprendendo a cada encarnação para alcançar a perfeição. Bem no coração, mas o mal ainda me provoca a tentação. Essa estrada me reserva muitas dificuldades e eu sigo caminhando com muita força de vontade. Sei que um dia você já foi como eu, e eu sei que eu também vou ser como você. Sei que um dia você já foi como eu, e eu sei que eu também vou ser como você. Então, seguindo seus exemplos de amor, refazendo seu caminho, aprendendo com a dor, vivendo sempre em busca da verdade, alcançarei a verdadeira felicidade. Sei que um dia você já foi como eu, e eu sei que eu também vou ser como você. Sei que um dia você já foi como eu, e eu sei que eu também vou ser como você. A vida sempre nos traz tribulações, problemas do dia a dia que nos fazem desanimar. Mas no momento em que o tédio abala o coração, a sede de ânimo obriga a aprender que a vida não tem sentido se você não sonhar. Por isso sonhe, lute, vença. Se você confia e trabalha duro, mais cedo ou mais tarde vai alcançar. E se a dificuldade crescer, não se permita esquecer que a vida não tem sentido se você não sonhar. Erga a cabeça, olhe para frente, pense nos seus anseios mais distantes. Tenha sempre a esperança de que eles serão reais e não espere nenhum minuto. Parta para lutar com tudo que puder levar. Por isso sonhe, lute, vença. Se você confia e trabalha duro, mais cedo ou mais tarde vai alcançar. E se a dificuldade crescer, não se permita esquecer que a
vida não tem sentido se você não sonhar. E quando o caminho parecer longo demais, não esqueça de que não há êxito sem esforço. Nunca permita que o cansaço lhe tire a vontade de vencer. Porque quando você menos esperar o sonho da sua vida, você vai realizar. Por isso sonhe, lute, vença. Se você confia e trabalha duro, mais cedo ou mais tarde vai alcançar. E se a dificuldade crescer, não se permita esquecer que a vida não tem sentido se você não sonhar. Por isso sonhe, lute, vença. Se você confia e trabalha duro, mais cedo ou mais tarde vai alcançar. E se a dificuldade crescer, não se permita esquecer que a vida não tem sentido se você não sonhar. Que a vida não tem sentido se você não sonhar. Que a vida não tem sentido se você não sonhar. Gosto de cantar a alegria, a fraternidade é meu guia. Gosto do trabalho edificante, que renova a vida a cada instante. Se uma lágrima cair e o tempo escurecer em mim, sei que não vou duvidar, do céu chegará a coragem de enfrentar. Vê, irmão, que as sombras nada são, basta iluminar o coração. Vamos trabalhar pela união, caminhar na mesma direção. O sofrer não é em vão, na verdade é uma lição. Seguiremos sem parar, nessa estrada Jesus nos guiará. Gosto de cantar a alegria, a fraternidade é meu guia. Gosto do trabalho edificante, que renova a vida a cada instante. Gosto de cantar a alegria, a fraternidade é meu guia. Ouvimos no primeiro bloco as músicas Evolução, Sonhe, Lute e Vença com o grupo Acústico do C e De Alma Ensolarada com o grupo Harmonia. Semeando o amor, colheremos a felicidade. E agora, com vocês, Adeilson Nunes, no quadro Momento com Leon Denis. Falarmos um pouco sobre a vida e a obra de Leon Denis neste momento. Vimos que no programa passado nós falamos sobre a infância dele, sobre o local onde ele nasceu, né? Alguns pontos da história, né, deste grande homem que nos trouxe tanta coisa boa para nossos estudos, para o nosso aprendizado. E no final daquela nossa fala, dizíamos que ele foi contemporâneo de Allan Kardec e que havia escrito alguns artigos para a Revista Espírita, né? Depois que ele leu o Livro dos Espíritos e se apaixonou pela doutrina espírita, né? E dissemos também que ele tinha como mentores Joana d'Arc e São Jerônimo de Praga. Dizíamos também que esses dois espíritos, seus mentores, haviam pedido a ele que ele anotasse, fizesse anotações das suas falas quando ele fazia palestras sobre o espiritismo e também guardasse seus artigos para futuras obras.
E vamos falar um pouquinho dessas obras agora, né, para o conhecimento daqueles que ainda não conhecem, né, e que tenham interesse possam lê-las, estudando essa obra magnífica de Leon Denis. As obras mais conhecidas de Leon Denis no mundo espírita são Depois da Morte e O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Esse livro, Depois da Morte, ele vem nos falar no seu aspecto filosófico, né, que ele nos traz com brilhantismo, nos mostrando, né, nos ensinando e nos explicando a imortalidade da alma, falando sobre a imortalidade da alma, para que saibamos o que acontece conosco depois do desencarne. E então ele vem discorrendo sobre a imortalidade da alma, desde os primórdios da civilização, né? Ele passa lá pela Índia, né, com Krishna, depois vai para o Oriente com Buda, vai para lá do Egito com os sacerdotes do Egito e os iniciados, depois da Grécia com Pitágoras, enfim, ele faz uma viagem muito bacana, muito bonita, para nós sabermos com precisão o que nos espera, né? E assim nos prepararmos para a vida verdadeira, que é a vida espiritual, e assim tocarmos a nossa caminhada. Já na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele também vem no seu sistema filosófico, né? Categoria dele, prática dele, né? É uma característica dele. Então ele vem, ali ele vai nos mostrar em 3 partes também, mas a parte que a gente pode até aqui lembra agora, por exemplo, a parte terceira em que ele fala sobre a potencialidade da alma, né? Nos mostrando o quanto nós somos capazes de desenvolvimento, de aprendizado, né? Fala ele dando ênfase muito bonita ao caso da vontade, dizendo ele ser a vontade o carro mestre, né, nossos pensamentos, de tudo aquilo que nós desejamos fazer, que a vontade é que nos guia, né, para as atitudes, para os pensamentos, enfim, para a nossa vida aqui como encarnados, né? Então há esse enfoque nessa obra, muito, muito bem feito, muito bonito. Outras obras também que foram escritas por ele, são várias, mas lembremos, por exemplo, uma homenagem que ele faz, né, à sua mentora Joana d'Arc, a obra Joana d'Arc Médium, não é? É uma espécie de homenagem que ele fez à sua mentora. Ele vai nos mostrar quem é a verdadeira Joana d'Arc, né? Esse espírito valoroso, esse espírito que foi um espírito guerreiro, né? E que, em razão dos dogmas, como nós sabemos, da Inquisição, passou pelo suplício da fogueira, mas deixou a sua obra, deixou a sua história para o nosso aprendizado. Depois tem a obra também O Cristianismo e o Espiritismo, em que ele faz uma junção muito bem feita, uma correspondência muito bem feita entre as segunda e terceira revelações, não é? Depois vai ter a obra O Exílio e algumas outras obras, né, e artigos que ele publicou, que ele escreveu, né? Então é sobre essas obras que nós vamos, com o passar do tempo, a cada programa, né, a cada tópico, pisarmos aos conhecimentos que eles nos trazem para comentarmos um pouco, refletirmos um pouco sobre a obra, né, deste nosso grande mestre, grande professor, Leon Denis, que nos deixou esse legado, do qual nós bebemos, né, a luz, a esperança, né? Portanto, no próximo programa estaremos já fazendo assim pequenas análises, né, sobre tópicos dessas obras. Muito obrigado e até o próximo. Semeando a caridade, seremos verdadeiros cristãos. Você ouve agora o quadro Minuto com Maíse. Para conhecer mais, acesse o canal Maíse Braga no YouTube. De tempos para cá, eu costumo dizer aos amigos que agora não tem intermediários, a minha prece vai direto para Jesus.
olha, Jesus, eu sei que você deve estar ocupado, mas a minha situação é essa, a situação de fulano é essa, eu queria que as suas cortes celestiais pudessem ajudar. Embora nós tenhamos os nossos protetores, aqueles invisíveis aos nossos olhos, muitas vezes familiares, que foram antes de nós para a verdadeira vida e que nos abençoam com a sua atenção. Há, claro, uma diferença entre o próprio Cristo, a alma mais perfeita que já viu na Terra, e aqueles desencarnados que nos abençoam. Não importa a quem nós peçamos ajuda, temos a certeza absoluta que as nossas preces são ouvidas. Não são preces inúteis que não passem do telhado da nossa casa. São orações que nascerão do mais profundo do nosso ser, seja para Jesus, seja para qualquer protetor que nós queiramos nomear. Nós vamos receber sim a resposta. Mas, como dizia Emmanuel, somos como um vaso que precisa se esvaziar das coisas que tem dentro para estar vazio e limpo para receber então a vontade das forças maiores. Por isso Deus é tudo isso. É tudo aquilo que nos beneficia, é tudo aquilo que nos criou para a perfeição que um dia alcançaremos. São todos os obstáculos vencidos. Não importa se para Jesus ou para nossos mentores nós enderecemos a nossa força, que nós possamos ter certeza que ela voltará para nós da melhor forma possível, em forma de luzes e de bênçãos. Todos os dias peçamos que aquele seja um dia de realizações e nós vamos seguindo em frente com as forças que muitas vezes nem sabemos de onde vêm, mas que nos manterão positivos e até felizes. Você está ouvindo o programa espírita Semear. Com vocês, o segundo bloco de músicas do Semear. Todo o céu se organiza para vir nos transformar. O Cristo já nos auxilia para a vida nova alçar. Ondas de atos belos podem vir de nossas próprias mãos. Sentimentos triunfantes brotam naturais então. Por dentro me preparar pra sem rebeldia aceitar. Invencível expande o amor em fraternidade. Eu desejo apenas amar de todo o mar de afetos cativar. Resplandecer dentro do ser para o Pai glorificar. Se organiza para vir nos transformar. O Cristo já nos auxilia para a vida nova alçar. Ondas de atos belos podem vir de nossas próprias mãos. Sentimentos triunfantes brotam naturais então. Vou por dentro me preparar pra sem rebeldia aceitar. Invencível expande o amor em fraternidade.
Há tantos corações que te acompanham e te querem bem. Olhe para a frente, olhe para o lado e para trás e vê quanta gente Deus te deu pra amar, pra se unir e completar, pra se irmanar e confeitar o bolo da felicidade já. É hora de aprender a somar pra dividir. Há tanta gente que precisa de você, você não vê. Há tantos corações que te acompanham e te querem bem. Olhe para a frente, olhe para o lado e para trás e vê quanta gente Deus te deu pra amar, pra se unir e completar, pra se irmanar e confeitar o bolo da felicidade já. É hora de aprender a somar pra dividir. Abra o seu coração, envolva todo seu irmão e abra o seu coração, envolva todo seu irmão em luz. Abra o seu coração, envolva todo seu irmão e abra o seu coração, envolva todo seu irmão em luz. Olhe para a frente, olhe para o lado e para trás e vê quanta gente Deus te deu pra amar, pra se unir e completar, pra se irmanar e confeitar o bolo da felicidade já. É hora de aprender a somar pra dividir. Abra o seu coração, envolva todo seu irmão e abra o seu coração, envolva todo seu irmão em luz. Abra o seu coração, envolva todo seu irmão e abra o seu coração, envolva todo seu irmão em luz. Como um rio que descobre seus próprios caminhos, assim eu farei, não importa a demora que isso tenha, o mar encontrarei, esse mar de amor fraternal, e nos une, nos livra do mal, como o sol que nasce e morre a cada dia. Reencarnarei, procurando evoluir a cada vida, me aperfeiçoarei. Cada passo é um raio de sol que ilumina o caminho ao meu redor, ao meu redor. Mestre amado, me ensine a voar com as asas do amor, para que eu possa me libertar. Mestre amado, me ensine a voar com as asas do amor, para que eu possa me libertar. Como um rio que descobre seus próprios caminhos, assim eu farei, não importa a demora que isso tenha, o mar encontrarei, esse mar de amor fraternal, e nos une, nos livra do mal, como o sol que nasce e morre a cada dia. Reencarnarei, procurando evoluir a cada vida, me aperfeiçoarei. Cada passo é um raio
caminho ao meu redor. Mestre amado, me ensine a voar com as asas do amor, para que eu possa me libertar. Mestre amado, me ensine a voar com as asas do amor, para que eu possa me libertar. Ouvimos neste bloco as músicas Apenas Amar, na voz de Cleibson, Abra o Seu Coração e Ao Meu Redor, com a banda Vida Nova. Semeando a vida, o bem e o amor, todas as semanas contigo. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Se hoje colhes espinhos em teus caminhos, novas sementes de amor e de paz podes plantar. Dicas de leitura com Mari Lourdes Queiroz. A dica de leitura de hoje é do livro Entre a Terra e o Céu, que é a 7ª obra da coleção A Vida no Mundo Espiritual, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. O autor espiritual conta a comovente história do trio formado por Zulmira, Amaro e Odila, cujo relacionamento nos planos terrestres e espiritual influenciou profundamente a trajetória de diversos espíritos a eles relacionados, permeando em suas vidas desajustes familiares, ciúmes e lutas cotidianas. Apresentando diversas encarnações, o autor espiritual surpreende o leitor com o conhecimento e emoções. Preocupa-se em contribuir para o aprimoramento íntimo de cada ser que habita a realidade física, uma vez que considera verdadeira a premissa de que a lei é viva e a justiça não falha. Recomenda que devemos esquecer o mal para sempre e semear o bem a cada dia. Então já sabe, aproveite a leitura e encha-se de luz. E agora vamos de Casas Espíritas. Na cidade de Mamanguape, Paraíba, nós temos o Núcleo Espírita Jesus Nazareno, na Rua Duque de Caxias, número 58, Centro. As palestras públicas às quartas-feiras, 19h30. E em João Pessoa, Paraíba, nós temos o Centro Espírita Caravana da Fraternidade, na Rua Floriano Peixoto, 657, bairro de Jaguaribe. As palestras públicas terças e quintas, 20h, e aos sábados, 17h. Então, meus irmãos, chegamos a mais um fim da edição do programa Semear.
Estamos naquele momento em que trazemos uma reflexão para a nossa semana. Hoje vamos falar de uma mensagem de André Luiz sobre a relação entre cônjuges, entre casais. Vejamos o que é que André Luiz nos traz. Prossigamos amando e respeitando os pais depois da formação da própria casa, compreendendo, porém, que isso traz novas responsabilidades para o exercício das quais é imperioso cultivar independência, mas, a pretexto de liberdade, não relegar os pais ao abandono. Não depreciemos os ideais e preocupações do outro. Selecionemos as relações. Respeitemos as amizades do companheiro ou da companheira. É preciso reconhecer a diversidade dos gostos e vocações daquele ou daquela que se toma para compartilhar-nos a vida. Antes de observar os possíveis erros ou defeitos do outro, vale mais procurar-lhe as qualidades e dotes superiores para estimulá-los ao desenvolvimento justo. Jamais desprezar a importância das relações sexuais com o respeito à fidelidade nos compromissos assumidos. Não sacrifique a paz do lar com discussões e conflitos a pretexto de honoríficas essa ou aquela causa da humanidade, porque a dignidade de qualquer causa da humanidade começa no reduto doméstico. Não deixemos de estudar e aprimorarmos-nos constantemente sobre a desculpa de haver deixado condição de solteiro ou solteira. Sempre necessário compreender que a comunhão efetiva no lar deve recomeçar todos os dias, a fim de consolidar-se em clima de harmonia e segurança. Uma excelente semana para todos nós. Até o nosso próximo encontro com o programa Semear. É contigo agora, Mari Lourdes. E para lembrarmos das verdades eternas que Jesus tão bem explicou e foi modelo na terra, trazemos o Salmo 121. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e sempre. A nossa fé fortalecida no Mestre Jesus nos permite ultrapassar as adversidades da vida com coragem. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Este programa utiliza áudios do site audionautics.com. Semear, semear, programa espírita, o bem a todos semear. Agradecemos pela sua companhia em mais uma edição do Semear. Saúde, paz e muito amor em sua vida. A gente se encontra de novo na semana que vem.